Olá, bem-vindo à segunda aula do módulo 2 da disciplina de Instrumentação e Controle de Processos. Meu nome é Ana Maria, professora responsável pela disciplina, e nesta aula nós trataremos do assunto sobre a instrumentação de processos industriais com foco na simbologia utilizada para a identificação de instrumentos. A simbologia utilizada ela é definida por normas de instrumentação que estabelecerão símbolos, gráficos e codificação para a identificação de instrumentos. Essas normas elas são padronizadas, eu tenho diversos tipos de norma e a função delas é fornecer as informações de modo que qualquer pessoa possa entender as maneiras de medir e controlar um processo sem necessariamente ter conhecimento de fundamentos de instrumentação. Nós temos uma hierarquia de normas no Brasil, onde eu tenho primeiro leis e portarias do Inmetro, que edita as normas técnicas, eu tenho as normas da ABNT, eu tenho as normas do OIML, normas ISO e IEC, normas ISA e normas internas de empresa, como a Petrobras, a Braskem, que só podem ser usadas internamente. É muito comum nós, quando trabalhamos isso de modo amplo, vermos alguns questionamentos sobre pessoas que já estão atuando sobre divergências de normas utilizadas dentro das empresas. Essas normas elas são específicas para as empresas quando se utiliza e só podem ser utilizadas internamente. Nós aqui na nossa disciplina, nosso intuito é que você, independente da empresa que você trabalhe, tenha conhecimento dessas normas e saiba como identificar e como fazer a leitura de diagramas de instrumentação utilizados comumente. Então, nós vamos adotar como padrão a norma ISA S 5.1, que é a versão mais nova dessa norma da ISA, que é a da Sociedade Americana de Instrumentação, e ela é a mais usada devido justamente à maior abrangência e atualização. Com o conhecimento dessa simbologia, você conseguirá e está apto a fazer leituras de diagramas de instrumentação de processos. De acordo com a ISA, nós trabalhamos com a identificação de instrumentos com um sistema alfanumérico, onde eu tenho primeiro letras que me fornecem uma identificação funcional de um instrumento e posteriormente números que me identificam a malha, que é a área de atividade e o número sequencial dentro dessa malha para identificar o meu instrumento. Então eu tenho aqui, por exemplo, um PRC 102. Eu tenho então a primeira variável que identifica qual é a variável que está relacionada, a variável de processo está relacionada àquele instrumento, no caso a pressão. Eu tenho o R e o C, que são duas variáveis que identificam a função daquele instrumento. Nesse caso eu tenho um instrumento que é um registrador e controlador, e eu tenho aí uma sequência de 3 números, onde o primeiro número me identifica a área de atividade, seria a área 1, da planta industrial, e os 2 outros números me identificam a sequência na malha desse instrumento. Então, esse instrumento é o segundo na sequência da malha com essas características. Eu tenho aqui uma tabela de identificação funcional e que me mostra que as letras, a depender da posição em que elas se encontram, elas têm significados diferentes. Então, eu tenho, por exemplo, a letra A, que se estiver na primeira posição, sendo a primeira letra, então, ela vai ser identificada como um analisador, mas se ela estiver nas letras subsequentes, vai ser identificada como um alarme. Eu tenho um outro exemplo, a minha letra P, que se ela estiver identificada como primeira letra, ela faz referência à variável pressão ou vácuo, mas se ela estiver nas letras subsequentes, ela é identificada ainda como um ponto de teste. O mesmo vale para a letra R. No primeiro ponto, ela encontra-se como radioatividade, ela tem um significado de radioatividade, mas se ela estiver nas letras subsequentes, ela significa registrador ou impressor. É importante também verificar que as letras podem ser utilizadas como letras modificadoras.
Essas letras modificadoras, elas em geral são complementares ou elas vão modificar o significado das letras anteriores a elas. Se eu tiver, por exemplo, a letra D na segunda posição, posterior a uma letra P, por exemplo, nesse instrumento, eu não trabalho com pressão absoluta, eu trabalho com pressão diferencial. O mesmo vale para minha letra T, que se estiver como letra modificadora, numa posição aí terceira ou quarta, ela vai ter um significado de multifunção. É importante que nós saibamos qual é o significado dessas letras e a letra modificadora, as mais comuns que nós utilizamos em geral, é a letra S, onde eu trabalho aí com segurança, com significado de segurança, e a letra D com significado de diferencial. Algumas ponderações em relação a essas normas. Primeiro, a identificação funcional ela deverá ser estabelecida de acordo com a função do instrumento ou a função programada e não de acordo com a sua construção. O que isso significa? Para que nós possamos entender, eu vou trazer um exemplo de um transmissor de pressão diferencial que pode ser usado para medir o nível. Quando eu tenho esse tipo de instrumento, onde ele foi projetado para uma função, mas ele é utilizado para outra. Nesse caso, ele é utilizado como um transmissor de nível. Ele está sendo utilizado para medir o nível e não a pressão diferencial. Então, ele precisa ser identificado no meu diagrama como um LT e não como um PDT. A primeira letra escolhida é escolhida de acordo com a variável medida ou a variável inicializadora e não de acordo com a variável manipulada. Se eu tenho, por exemplo, uma válvula que varia uma vazão para controlar o nível, essa válvula ela é identificada como um LV e não como um FV. A primeira letra deve ser em relação à variável medida ou à variável que iniciou aquela malha. Nesse caso, eu tenho, então, um FV. Algumas observações e ponderações em relação à instrumentação. Primeiro, a identificação funcional do instrumento ela deve estar relacionada à função que ele está sendo realizada naquela malha ou à função programada e não de acordo com a sua construção. Temos como um exemplo um transmissor de pressão diferencial que pode ser utilizado para medir o nível de um tanque, por exemplo. Nesse caso, esse transmissor ele vai ser um LT, um transmissor de nível, e não um transmissor de pressão diferencial. Ele precisa ser identificado, então, de acordo com a função que ele tem na minha planta. A primeira letra dessa identificação funcional, ela vai ser escolhida de acordo com a variável medida ou com a variável inicializadora, e não de acordo com a variável manipulada. Então, se eu tenho uma válvula que ela ajusta a vazão para controlar o nível, essa válvula ela é identificada como uma LV, uma válvula de nível, já que o objetivo é justamente o controle do nível e não como uma FV. A letra modificadora ela altera ou complementa o significado das letras precedentes. Então, ela pode modificar a primeira letra ou as letras sucessivas, dependendo da sua aplicação. Nós temos aí, então, um PDI-AL. Nesse caso, o D ele está modificando, ou complementando o significado de pressão, que é o P. Então, eu tenho um indicador de pressão diferencial com alarme de baixa. O L também é uma letra aí modificadora. E, nesse caso, ele é identificado como um alarme apenas quando a pressão estiver baixa. As letras sempre serão maiúsculas e as letras subsequentes podem ter qualquer ordem. Se o meu instrumento ele tem um outro instrumento com a mesma função dentro daquela malha, eu posso adicionar um sufixo A, B, para identificar qual é aquele instrumento.
Além disso, usualmente a gente usa no máximo 4 letras, a não ser com raras exceções. Se eu tenho um instrumento que é um registrador indicador, a letra I de indicador ela pode ser omitida e eu posso única e exclusivamente utilizar a letra R nesse caso. Alguns exemplos dessas nomenclaturas, nós temos um PRC, que é um controlador registrador de pressão, um TIC, que é um controlador indicador de temperatura, o FC, um controlador indicador de vazão, um LAH, um alarme de nível alto. Nesse caso, o H é uma letra modificadora, o LCV é uma válvula de controle de nível e o HV, uma válvula manual. Nós temos ainda algumas simbologias para indicar onde o instrumento está localizado no meu sistema. Então, ele pode estar montado no campo, junto à planta e ao processo físico, pode estar montado no painel principal de controle, que fica numa sala de controle, em geral próxima à planta, mas não no mesmo espaço físico que ela, montada atrás do painel principal de controle ou montada em um painel local ou no painel do equipamento. Eu tenho aqui então algumas simbologias para instrumentos discretos, onde eu tenho um círculo, um display compartilhado, que eu tenho um círculo dentro de um quadrado, a função executada no computador, eu tenho um hexágono ou ainda o PLC, que é o controlador lógico programável, que eu tenho um quadrado com um losango dentro dele. O local em que é montado no campo vai ser identificado por uma linha contínua, uma linha tracejada, duas linhas contínuas ou uma ausência de linhas, dependendo do local. Para que fique mais claro, nós temos aqui as ilustrações onde eu tenho, na primeira figura à esquerda superior, o que seria um instrumento montado no campo. Eu tenho o painel de controle principal na segunda figura, que está na parte de cima à direita. Para que fique claro os exemplos citados no slide anterior, eu tenho aqui um instrumento montado na planta, que seria no processo em si. Eu tenho aqui o painel de controle adjacente, e eu tenho ainda aqui um instrumento montado no próprio equipamento. Nós temos ainda simbologia para diversos tipos de válvula, como eu tenho a válvula pneumática com o diafragma, eu tenho válvulas elétricas, válvulas com atuador hidráulico, a válvula manual e a válvula auto-operada pelo diafragma. Vejam que é importante que a simbologia seja utilizada de forma correta, porque nós precisamos saber, inclusive, qual é o tipo de sinal que eu preciso enviar para essa válvula. Os sinais também são identificados, esses sinais de conexão. Então, eu tenho uma linha contínua, que pode indicar uma ligação mecânica, um suprimento ao instrumento ou uma conexão de processo. Uma linha pneumática, onde eu tenho uma linha contínua com traços duplos em diagonal, um sinal elétrico, um tubo capilar, um sinal hidráulico, um sinal eletromagnético e um sinal de software. Nós comumente veremos muito as 3 primeiras linhas nos processos de uma maneira geral, mas hoje nós temos ainda o sinal de software aparecendo com uma certa frequência. Alguns exemplos para que a gente possa assimilar os conteúdos. Aqui eu tenho um reator, tá? Onde eu tenho uma camisa de troca térmica e eu tenho um fluido sendo agitado dentro desse reator. Eu tenho um termopar, que é um sensor de temperatura, que ele gera um sinal, nesse caso um sinal elétrico, que precisa ser convertido de um sinal analógico para um sinal digital. Isso passa a um número digital que é fornecida essa informação ao controlador. Nesse caso aqui, eu tenho inclusive a lei de controle necessária para que o controlador, então, ajuste a minha vazão de acordo com a temperatura que eu tenho dentro desse tanque.
o controlador, diante dessa lei, consegue determinar qual é o número digital que ele vai precisar para definir qual é essa minha variável MV, porém, esse sinal também precisa ser convertido de um sinal digital para um sinal analógico, de forma que o meu transmissor de sinal aqui, o meu conversor de sinal elétrico para pressão, já que eu tenho uma válvula pneumática, ele consiga enviar um sinal pneumático que abre ou fecha essa válvula, que ajusta o meu agente de aquecimento. Nesse caso, o tipo de linha me indica qual o sinal. Eu tenho ainda a identificação aqui dos conversores e do conversor de sinal elétrico para pressão, para um sinal pneumático. E eu tenho o meu controlador. Aqui eu tenho ainda a identificação de alguns medidores e onde eles estão localizados. Então, eu tenho um medidor de linha, que seria um rotâmetro, que é um indicador de pressão. Eu tenho aqui um transmissor de vazão e eu tenho ainda um indicador de vazão que está montado no local. Eu tenho um registrador de linha, um registrador de vazão de linha, tá? Que está montado na linha. Eu tenho um registrador montado no painel e um transmissor local com transmissão pneumática, certo? Então, aqui está essa linha contínua, ela indica que ele está montado no painel. Eu tenho um indicador de pressão, que é um manômetro, tá? Que está montado no campo. E eu tenho aqui um registrador de pressão que está montado no painel de controle. Nós temos ainda aqui os exemplos de um registrador conectado a um registrador de pressão. Notem que são duas bolas concêntricas, dois círculos concêntricos. Eu tenho aqui ainda um registrador de vazão acoplado a um registrador de pressão. Os dois estão conectados, os dois círculos, então é o mesmo equipamento. Eu tenho aqui um registrador de pressão e um registrador de vazão também conectados, mas cada um deles conectado de forma isolada aos transmissores equivalentes. Os registradores estão no painel, os transmissores estão no campo. A transmissão, nesse caso, é uma transmissão pneumática. Eu tenho, nesse último exemplo desse slide, um controlador registrador que está no painel. Eu tenho um transmissor que está montado no campo de transmissão pneumática. E eu tenho aqui ainda uma válvula de controle de vazão que está também no campo. Nesse caso, eu tenho um transmissor de pressão com uma transmissão de um sinal pneumático para um controlador registrador de pressão. Notem que estão na área 3 e são o primeiro instrumento com essas funções desta malha, ok? Eu tenho aqui ainda a minha válvula pneumática de controle de pressão que está no campo. Nesse caso, eu tenho um alarme de pressão alta montado no local. Aqui eu tenho uma válvula reguladora de pressão autoatuada. É importante verificar, a medida é feita posterior a essa válvula, ok? Eu tenho aqui ainda um controlador de pressão que comanda uma válvula de controle de transmissão pneumática. E nesse caso eu tenho um instrumento combinado de registro e controle de nível, comandado por uma válvula de controle com transmissão pneumática. Os instrumentos estão no painel, os transmissores estão na planta. Aqui alguns exemplos com temperatura. Eu tenho indicadores de temperatura. Aqui eu tenho um indicador, porém, em sinal elétrico, tá? Ele recebe um sinal elétrico já montado no painel de controle.
eu tenho tanto um indicador quanto um registrador elétricos montados no painel de controle. Nesse caso, eu tenho um controlador registrador de temperatura que recebe um sinal elétrico e emite um sinal pneumático para a minha válvula de controle de temperatura que está montada no campo. Para esse exemplo, eu tenho então um controlador indicador de temperatura, onde eu tenho uma transmissão pneumática para uma válvula de controle. Notem que esse controlador é o primeiro desta malha, mas a válvula já é a segunda válvula de controle de temperatura para essa malha de controle. Aqui eu tenho uma válvula de controle auto-autuada e aqui eu tenho então um instrumento que combina o controle com o registro, acoplado a um registrador que comanda uma válvula de controle de transmissão pneumática. Para nível, eu tenho aqui no caso um visor de nível, que é um visor nesse campo com uma régua. Eu tenho ainda um transmissor de nível acoplado a um registrador de recepção elétrica. Nesse caso, eu tenho um indicador controlador de nível acoplado a um transmissor em uma função combinada. Esse transmissor, ele também está acoplado aqui, ele está enviando um sinal para um indicador de nível, e o meu controlador envia um sinal pneumático para a minha válvula de controle. Neste último exemplo, nós temos um transmissor de nível da área 1, é o segundo transmissor, que envia um sinal pneumático para um controlador registrador de nível, que ajusta então a vazão com uma válvula pneumática. Nós temos um alarme de nível alto em montagem local na planta, no campo, e que tem uma sinalização no meu painel com uma transmissão elétrica. Nesta malha de controle nós temos então um instrumento combinado de registro e controle de nível que comanda uma válvula de controle com transmissão pneumática, e eu tenho aqui transmissores em planta e os meus instrumentos aqui, eles estão no painel de controle. Muito obrigada, bons estudos. Para dúvidas e agendamento de atendimento, vocês podem utilizar o e-mail ou o fórum disponível da disciplina.